Já estamos de volta, gente. Bem, agora nós vamos falar sobre as obrigações. Eu disse a vocês que as obrigações representam todos os valores a pagar para alguém. Nós vamos incluir ao conceito de obrigações o conceito de receita antecipada ou receita recebida antecipadamente, ok? Vamos lá. Uma receita é realizada pela entrega do bem ou prestação de um serviço independente de recebimento, certo? Esse é o regime de competência. Entreguei o produto, prestei o serviço, independente do cliente me pagar à vista ou a prazo, para mim a receita foi realizada, certo? Esse é o regime de competência. Aí eu estou dizendo para você que uma receita antecipada ou uma receita recebida antecipadamente, ela não deve ser classificada como receita, e sim como uma obrigação. Ora, gente, se eu estou recebendo antecipadamente, significa dizer que eu estou recebendo antes de prestar o serviço. Eu estou recebendo antes de entregar o produto. Então, se eu estou recebendo antes de entregar ou de prestar o serviço, eu estou gerando para mim uma obrigação. Obrigação de quê? De entregar, de prestar esse serviço, certo? Vamos supor que eu tenha uma fábrica de sapatos e você tem uma loja de sapatos. Aí você chega para mim e diz assim, Germana, eu queria que você fabricasse 500 pares de sapato para mim. Eu digo, ô amigo, tudo bem, na hora. Mas você precisa me pagar antecipadamente o valor referente a 250 pares, ok? Eu estou recebendo antecipadamente. Para mim vai ser gerada a obrigação de te entregar 500 pares de sapato. Então, essa receita antecipada, ela representa uma obrigação. No momento em que eu te entrego a encomenda, no momento em que eu te entrego os 500 pares de sapato, eu deixo de ter uma obrigação e passo a ter uma receita. Por quê? Porque agora houve a realização pela entrega. Entenderam? Então, uma receita recebida antecipadamente gera uma obrigação. Quando essa obrigação for atendida, aí sim eu passo a ter uma receita, porque ela de fato foi realizada. Então, as obrigações representam todos os valores a pagar, mais as receitas recebidas antecipadamente, ou simplesmente receitas antecipadas. Bem, nós já sabemos que o patrimônio, ele é formado por bens, direitos e obrigações. Nós já sabemos que os bens e direitos representam a parte positiva desse patrimônio e que as obrigações representam a parte negativa deste patrimônio. Os bens e direitos, que representam a parte positiva do patrimônio, a partir desse instante, passam a ser chamados de ativo. Quando eu estiver me referindo ao ativo, eu estou tratando de quem, gente? Dos bens e direitos. E esse ativo tem sinônimos e você precisa conhecê-los. Quais são os sinônimos de ativo? Patrimônio bruto, capital aplicado, recurso aplicado, capital investido, recurso investido, são sinônimos de ativo e, portanto, representam os bens e direitos de uma companhia, de uma pessoa, certo? Obrigações. Nós já sabemos que é a parte negativa desse patrimônio. A partir desse instante,
toda vida que eu me referir às obrigações, eu estou tratando de quem? Do passivo. Passivo representam obrigações. E esse passivo, ele também tem sinônimos. Quais são os sinônimos de passivo? Capital alheio, recurso alheio, capital de terceiro, recurso de terceiro, passivo exigível ou passivo real. São sinônimos de passivo e, portanto, representam as obrigações de uma entidade. A diferença entre esse ativo e passivo, nós chamamos de PL, patrimônio líquido ou riqueza própria de uma entidade. Esse patrimônio líquido, ele vai ser obtido pela diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, do patrimônio bruto, nós vamos deduzir as dívidas com terceiros e vamos chegar ao valor do patrimônio líquido, certo? Esse PL também tem sinônimos: situação líquida, capital próprio, passivo não exigível, passivo fictício ou recursos próprios, ok, gente? Então, a partir desse instante, sempre que eu falar de ativo, eu estou me referindo a quem? Aos bens e direitos. Sempre que eu falar em passivo, eu estou me referindo a quem? Às obrigações. E sempre que eu falar do PL, eu estou tratando dos recursos próprios da entidade, da riqueza própria dessa entidade, obtida pela diferença entre o passivo, entre o ativo, desculpa, e o passivo. Entre o patrimônio bruto, eu deduzo o capital de terceiro, os recursos de terceiro, para chegar ao valor do patrimônio líquido, ok? Segundo o CPC 00, certo? Que é o pronunciamento que trata da estrutura conceitual, o ativo, ele representa um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade, certo? Então, o ativo é um recurso controlado pela entidade. Esse ativo, ele é resultado de eventos passados. Ou você comprou, ou você produziu. Mas o fato é que, se ele é resultado de eventos passados, você tem como mensurar o custo desse ativo. Porque ou você comprou, ou você produziu, certo? Então, ele é resultado de um evento passado e do qual se espera que resultem ou fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Um bem, para ser registrado no ativo, a entidade tem que ter controle sobre os bens, ela deve conseguir ou conhecer os seus custos, ou seja, mensurar o seu custo, e esse bem, ele deve gerar benefícios econômicos futuros para essa entidade. São as 3 características do ativo, ok? Passivo. Passivo é uma obrigação presente. Obrigação presente. Dívida presente. Derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos capaz de gerar benefício econômico para a entidade. Então, o passivo, ele representa uma obrigação presente, decorrente de um evento passado. Por exemplo, comprei uma televisão a prazo. Se eu comprei a prazo, vai ser gerada para mim a obrigação de pagar. Essa obrigação é presente, decorrente de um evento passado. Qual? A compra de uma televisão.
Mas foi por meio desse evento passado que eu tive condições de mensurar o custo da minha dívida. Concordam? Por quê? Porque eu sei quanto é que eu vou pagar por ela. Então, eu tenho como mensurar o custo da minha dívida. E a liquidação dessas dívidas se espera que resulte numa saída de recursos para pagamento capaz de gerar benefício econômico para a entidade, certo? A utilização dessa televisão vai me gerar benefícios econômicos futuros, entenderam? Ok? E o patrimônio líquido, que é o interesse residual dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Esse é o conceito de PL que nós encontramos no CPC 00, que é o pronunciamento que trata da estrutura conceitual básica. Bem, a partir desse quadro, onde nós temos ativo, passivo e PL, nós podemos chegar à equação fundamental, ou seja, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Essa é a igualdade patrimonial. Ativo vai ser exatamente igual ao passivo mais o PL. Essa é a igualdade patrimonial. E dessa igualdade patrimonial, nós chegamos à equação fundamental. PL é igual a ativo menos o passivo. Então, esta é a equação fundamental da contabilidade. Deixa aqui limpinho, né? Ficar bonitinho. Bem, então nós temos que ativo é igual ao passivo mais o PL, certo? E a partir daqui, minha gente, nós podemos chegar a algumas conclusões. Ora, o passivo mais o PL representam as origens de recursos que serão aplicadas aonde? No ativo. Então, o passivo e o PL representam as origens de recursos que serão aplicadas aonde? No ativo, que representam as aplicações de recursos, certo? Então, vamos aqui por um exemplo. Vamos supor que eu vá numa loja e compre uma televisão a prazo. Nesse momento, quem é que está financiando a minha televisão? O terceiro, concorda? Então, eu tenho um capital de terceiros originando um recurso que será aplicado aonde? No meu ativo. Por meio de quem? Da televisão, que é um bem. Então, o capital de terceiro é uma origem de recurso, que será aplicada aonde? No meu ativo. Assim, minha gente, como o capital próprio, como o PL. No início da atividade, quem origina recursos são os sócios. Os sócios, eles entregam bem para formar o capital inicial de uma entidade. Esse capital inicial, ele vai estar evidenciado aqui, ó, no PL. O capital inicial é a conta dentro do patrimônio que representa o sócio. Então, no início da entidade, o sócio entrega um bem para formar o capital inicial dessa entidade. No momento em que ele entrega, o bem deixa de ser dele, pessoa física, e passa a ser da pessoa jurídica. É um princípio que nós chamamos de princípio da entidade, certo? Então, vamos supor que eu e você vamos constituir uma empresa. Então, nós vamos originar recursos. Vamos supor que o capital inicial seja de 10 mil. Aí você entrega 5 mil e eu entrego 5 mil. Para formar o capital inicial dessa empresa de 10 mil. Nesse momento, nós, sócios,
Estamos originando recursos que serão aplicados aonde? No ativo. Por meio de quem? Do dinheiro. Então, o PL, ele também representa uma origem de recursos que serão aplicados no ativo. Então, capital de terceiro e capital próprio, passivo e PL, representam origens de recursos ou fontes de financiamento que serão aplicados aonde? No ativo, que representa, portanto, aplicações de recursos ou fontes de investimento. Ora, minha gente, se o ativo é igual ao passivo mais o PL, eu posso concluir que as fontes de financiamento são exatamente iguais às fontes de investimento. Que as origens, elas são exatamente iguais às aplicações. Por quê? Porque o ativo é igual ao passivo mais PL. Essa é a minha igualdade patrimonial, ok? E a partir dessa equação fundamental, onde o PL é igual a ativo menos o passivo, nós vamos chegar aos estados patrimoniais. Primeiro deles, quando o ativo é maior que o passivo exigível. Passivo exigível é capital de terceiro, recurso de terceiro. Quando o ativo é maior que o passivo exigível, nós dizemos que a situação líquida dessa companhia é positiva, é ativa, é superavitária, é favorável. Ou seja, existe de fato uma grandeza patrimonial. Gente, o ativo, ele tem uma característica importantíssima, que é a capacidade de liquidez. O ativo, ele se transforma em dinheiro. Isso é o que nós chamamos de realização do ativo. A liquidez do ativo é a capacidade que esse ativo tem de se transformar em dinheiro. Se você tem um estoque, você vende e transforma esse estoque em dinheiro. Se você tem uma duplicata a receber, quando você recebe a duplicata, você transforma essa duplicata em dinheiro. Se você tem um veículo, se você vender esse veículo, você vai transformar esse veículo em dinheiro. Então, o ativo, ele tem liquidez. Pensa aqui comigo, ó. O meu ativo é maior que o meu passivo exigível. É maior do que minhas dívidas com terceiro. Transforme esse seu ativo em dinheiro. Se você transformar esse ativo em dinheiro, você vai pagar todas as suas dívidas com terceiros e ainda vai sobrar um restinho. Esse restinho é a grandeza patrimonial, é o PL positivo, ok? Então, se o teu ativo é maior que o teu passivo exigível, você transforma o teu ativo em dinheiro, paga as tuas dívidas com terceiro e ainda sobra o resto para você. Isso é PL positivo, é grandeza patrimonial, certo? É riqueza própria da entidade, ok? Então, você vai ter uma situação líquida positiva. Você vai ter uma situação líquida favorável. Você vai ter uma situação líquida superavitária. Segundo caso, o ativo é igual ao passivo exigível. Nesse caso, a tua situação líquida, ela vai ser nula, ela vai ser compensada. Transforme o seu ativo em dinheiro, pague todas as suas dívidas com terceiros. Não sobra nada para você, mas você não deve a ninguém. Peguei o meu ativo, transformei em dinheiro, paguei todas as minhas dívidas com terceiro, mas não estou devendo nada a ninguém, minha gente. Ótimo. É o melhor estado? Não. Mas pelo menos eu estou diante de uma situação líquida nula, compensada, ok? O problema está nesse terceiro estadozinho patrimonial aqui. Quando o ativo é menor que o passivo exigível. Se esse ativo é menor que o passivo exigível,
a tua situação líquida vai ser negativa, vai ser deficitária, certo? Vai ser uma situação líquida passiva. Ora, você vai transformar o seu ativo em dinheiro e não vai ser capaz de pagar nem mesmo as tuas dívidas com terceiro. Seu ativo você transforma em dinheiro, como ele é menor que o passivo exigível, você não vai ser capaz de pagar nem mesmo as tuas dívidas com terceiro. Significa dizer que a tua situação líquida é negativa. Ou seja, parte do passivo vai ficar a descoberto. Entendeu? Então, transformei o meu ativo em dinheiro. Não fui capaz de pagar nem mesmo as minhas dívidas com terceiro, significa dizer que parte dessas dívidas vai ficar a descoberto. É por isso que o PL negativo, ele é chamado de passivo a descoberto. É a situação em que o ativo é menor que o passivo exigível. Nesse caso, o PL ele vai ser o quê? Negativo, certo? Vamos supor que eu tenho o seguinte estado patrimonial aqui, tenho a seguinte situação patrimonial aqui. Eu tenho um ativo de 80 e tenho um passivo de 100. Eu tenho um ativo menor que o passivo. Para que eu mantenha essa igualdade patrimonial, o meu PL precisa ser de quanto? Menos 20. Para que haja igualdade patrimonial, ativo igual a passivo mais PL. Então, o PL, ele precisa ser negativo, certo? Parte desse passivo vai ficar descoberto. Transforma o ativo em dinheiro, 80, paga uma parte das dívidas, a outra vai ficar descoberto. Então, nós estamos diante de um PL negativo, de uma situação líquida deficitária, de uma situação líquida passiva. Esse, sim, é o pior estado patrimonial. Então, o melhor estado patrimonial é quando eu tenho uma situação líquida positiva, favorável. A situação em que o ativo é igual ao passivo exigível é uma situação líquida nula, compensada, certo? Paguei fornecedor, não sobrou nada para mim, mas não devo nada a ninguém. Agora, o problema está nesse terceiro estado patrimonial, onde aqui o PL ele é negativo. Estamos diante de uma situação líquida deficitária, de uma situação líquida desfavorável, ok? Bem, gente, agora nós vamos resolver algumas questões referentes a esse assunto, certo? Espero que vocês tenham entendido tudinho, certo? Essa parte é uma parte bem introdutória, aquele blá 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 inicial, falando sobre demonstrações, não se estressem, porque nós vamos ver tudo de novo, mais detalhadamente, certo? Aí vocês vão pegar aí a questão de número 1, aí ele diz assim, ó, assinale a opção correta. Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos ativo circulante, ativo permanente, passivo circulante e PL. O item A vai estar falso. Ah, Germano, nós não vimos ainda a segregação desses grupos. Tudo bem, concordo com você, mas eu não tenho como desvincular as questões, certo? Então, na representação gráfica do patrimônio, esse ativo permanente é uma nomenclatura que nós não usamos mais, por isso o item A está falso, certo? Nós vamos entender mais detalhadamente esse item A na terceira unidade. B. Capital social é o mesmo que capital aplicado pelos sócios na atividade empresarial? O capital social é o mesmo que capital aplicado? O item B está falso. Por quê? Porque o capital aplicado é sinônimo de ativo e não de capital social. O capital social é a conta que representa o sócio.
O capital social é uma conta que compõe o grupo patrimônio líquido, certo? Então, o capital social não é o mesmo que a capital aplicado. C. O capital próprio mais o capital de terceiro é o capital aplicado no patrimônio, o capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado? Falso. Capital próprio, que é PL, mais capital de terceiros, que é passivo exigível, é a origem de recursos. Ou são fontes de financiamento. E não um capital aplicado. Ele representa um capital à disposição, certo? Mas ele não é chamado de capital aplicado, porque capital aplicado é sinônimo de ativo, certo? Então, o capital próprio mais o capital de terceiro, eles representam origens de recursos, fontes de financiamento. Capital aplicado é sinônimo de ativo. D. O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do PL? Falso. O valor dos bens, direitos e das obrigações é o valor do PL da empresa? Bens e direitos deduzido de quem? Das obrigações. Então, item D também está falso. Resposta, portanto, item E. Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na atividade empresarial. Ativo aplicado é sinônimo de patrimônio bruto, que representa o total dos ativos, que representam as aplicações de recurso, as fontes de investimento. Resposta, portanto, item E. 2. Em relação ao patrimônio, objeto da contabilidade, é correto afirmar que o ativo patrimonial é composto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica. O item A já está falso. O ativo patrimonial é composto somente de bens e direitos. Então, o item A está falso. B. O patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e do passivo de um patrimônio. Bem, eu entendo que o PL é obtido pela diferença entre o ativo e o passivo, certo? Esse é o conceito que tem, inclusive, no 00, quando ele fala lá do residual entre os dois. Mas a ESAF entendeu que esse item estava errado, certo? Então, esse foi o gabarito oficial, entraram-se com os recursos não foram aceitos, e ela entendeu que não pode ser considerada a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. Por quê, Germana? Eu não sei se ele considerou esse passivo como passivo total, composto pelo passivo e o PL. Enfim, o gabarito oficial foi falso, não foi a resposta correta da questão. A ESAF não alterou esse gabarito, ok? C. Se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade? Aí sim, esse item está corretíssimo. Se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais, direitos reais, minha gente, são bens. Direitos pessoais são os créditos. Os direitos. Então, a soma dos bens e direitos, a soma dos bens e dos créditos de uma entidade vai formar o seu ativo patrimonial. O item C, portanto, responde à questão. O capital social de um empreendimento comercial, o montante de recurso aplicado, ó, de novo, falso, tá vendo? A questão anterior, bem parecido, capital social não é sinônimo de recurso aplicado. Recurso aplicado é sinônimo de ativo. O montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica tem o mesmo valor do seu passivo real? Montante do bens e direitos é o total do ativo, é o patrimônio bruto. O patrimônio bruto, ele é igual ao
passivo real, que é capital de terceiros, mais o capital próprio, que é o PL. Ele está dizendo aqui que o ativo é exatamente igual ao passivo real. Você precisa saber que passivo real é sinônimo de capital de terceiros. E, portanto, é o total do passivo. O ativo não é igual ao passivo, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Essa é a nossa igualdade patrimonial. Resposta, portanto, item C de casa. Ok? Então, gente, no próximo vídeo, nós voltaremos ainda resolvendo algumas questões sobre esse assunto. Até lá!